Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá para a leitura aberta, a leitura da interpretação dos sonhos. Ficamos aí sem encontro semana passada, né? Questões técnicas que acontecem, faz parte da vida a gente lidar com a castração. E agora a gente vai seguir, então, no mesmo ponto que a gente parou, tá? No PDF é página 69, na edição da Companhia das Letras é mais ou menos página 112, 110, a versão física da Imago de 96 é a 119. Começar bem no começo da página mesmo. A clareza de sua linguagem, aliás, vou voltar no finalzinho do último parágrafo da 118. Nos sonhos, a imaginação se vê destituída do poder da linguagem conceitual. É obrigada a retratar o que tem a dizer de forma pictórica, né, na forma de imagem. E como não há conceitos que exerçam uma influência atenuante, faz pleno e poderoso uso da forma pictórica. Assim, por mais claro que seja a sua linguagem, ela é difusa, desajeitada e canhestra. Aquela coisa meio sem sentido do sonho, né, que a gente depois, na hora que vai contar do sonho, fica tentando encontrar palavras para contar, né, para colocar um certo sentido em sonhos que muitas vezes parecem sem sentido, por exemplo. A clareza de sua linguagem sofre particularmente pelo fato de ela se mostrar avessa a representar um objeto por sua imagem própria, preferindo alguma imagem estranha que expresse apenas a imagem específica dos atributos do objeto que ela busca representar. Temos aqui a atividade simbolizadora da imaginação. Outro ponto importantíssimo é que a imaginação onírica jamais retrata as coisas por completo, mas apenas esquematicamente, e mesmo assim da forma mais rústica. Por essa razão, suas pinturas parecem esboços inspirados, não se detém, contudo, ante a mera representação de um objeto, mas atende a uma exigência interna de envolver o ego onírico em maior ou menor grau com o objeto, assim produzindo um evento. Por exemplo, um sonho provocado por um estímulo visual pode representar moedas de ouro na rua. O sonhador as apanhará com prazer e as levará consigo. O material com que a imaginação onírica realiza seu trabalho artístico é principalmente, de acordo com Scherner, fornecido por aqueles estímulos somáticos orgânicos, que são tão obscuros durante o dia. Assim, a hipótese extremamente fantástica formulada por Scherner e as doutrinas talvez indevidamente sóbrias de Wundt e outros fisiologistas, que são diametralmente opostas em outros aspectos, concordam inteiramente em suas teorias acerca das fontes e dos instigadores dos sonhos. Sheila chegou aí, a gente está na 119 do livro físico, 69 do PDF ou 112 da Companhia das Letras. Segundo a visão fisiológica, porém, a reação mental aos estímulos somáticos internos esgotar-se na provocação de certas representações apropriadas aos estímulos. Essas representações dão lugar a outras por vias associativas, e nesse ponto, o curso dos eventos psíquicos nos sonhos parece chegar ao fim. Segundo Scherner, por outro lado, os estímulos somáticos não fazem mais do que fornecer à mente material que ela possa utilizar para suas finalidades imaginativas. A formação do sonho só começa, aos olhos de Scherner, no ponto em que os outros autores encaram como seu fim. O que a imaginação onírica faz aos estímulos somáticos não pode, naturalmente, ser considerado como servindo a alguma finalidade útil. Ela os desloca de um lado para outro e retrata as fontes orgânicas de que surgiram os estímulos do sonho em causa numa espécie de simbolismo plástico. Scherner é de opinião, embora nisso Volkert e outros recusem a segui-lo, que a imaginação onírica tem uma forma predileta específica de representar o organismo como um todo, a saber, como uma casa. Felizmente, porém, não parece restringir-se a esse método único de representação. Por outro lado, pode valer-se de toda uma fileira de casas para indicar um único órgão. Por exemplo,
Uma rua muito longa, repleta de casas, pode representar um estímulo proveniente dos intestinos. Além disso, partes isoladas de uma casa podem representar partes separadas do corpo. Assim, um sonho causado por uma dor de cabeça, a cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto, coberto de aranhas repelentes e semelhantes a sapos. Tá? E aí, lembrando que a gente ainda está, o Freud ainda está em interlocução com outros autores, tá? Então, muito do que a gente está lendo não é propriamente a construção teórica do Freud, né? Mas é bom lembrar, porque tem trechos como esse que não tem ali aspas, né? Ele está até se referindo às páginas, citações dos autores, mas com as palavras dele, né? Então, já dá para a gente pegar algumas coisas aqui dessa teoria dos sonhos do Freud, que ele está construindo, que ele vai aprofundar ao longo do livro, mas a gente ainda está nessa parte aí dos outros autores, né, que o Freud faz essa revisão sobre os outros autores, né, que é todo esse capítulo aí que a gente está lendo, né, até chegar no capítulo 2. Deixando de lado esse simbolismo da casa, inúmeros outros tipos de coisas podem ser empregados para representar as partes do corpo de que surgiu o estímulo para o sono. Assim, o pulmão que respira será simbolicamente representado por uma fornalha flamejante, com chamas a crepitar com um som semelhante ao de passagem de ar, da passagem de ar. O coração será representado por caixas ou cestas ocas, a bexiga por objetos redondos em forma de sacos, ou mais genericamente por objetos ocos. Um sonho causado por estímulos provenientes dos órgãos sexuais masculinos poderá fazer com que o sonhador encontre na rua a parte superior de um clarinete ou a boquilha de um cachimbo, ou ainda um pedaço de pele de animal. Aqui o clarinete e o cachimbo representam a forma aproximada do órgão masculino, enquanto a pele representa os pelos pubianos. No caso de um sonho sexual numa mulher, o espaço estreito em que as coxas se unem poderá ser representado por um pátio estreito cercado de casas, enquanto a vagina será simbolizada por uma trilha lisa, escorregadia e muito estreita que atravessa o pátio, por onde a sonhadora terá que passar, talvez para levar uma carta a um cavalheiro. É de especial importância que, ao final de sonhos como esses, com um estímulo somático, a imaginação onírica muitas vezes ponha de lado seu véu, por assim dizer, revelando abertamente o órgão em causa em sua função. Assim, um sonho com estímulo dental costuma terminar com a imagem do sonhador arrancando um dente de sua boca. A imaginação onírica pode não apenas dirigir sua atenção para a forma do órgão estimulante, mas igualmente simbolizar a substância contida nesse órgão. Dessa maneira, um sonho com um estímulo intestinal pode levar o sonhador a percorrer ruas lamacentas, aliás, enquanto um sonho com um estímulo urinário talvez o conduza a um curso d'água espumejante. Ou então o estímulo frontal, a natureza da excitação que ele produz, ou o objeto que ele deseja podem ser simbolicamente representados. Ou talvez o ego onírico entre as relações concretas com os símbolos de seu próprio estado. Por exemplo, no caso de estímulos dolorosos, o sonhador poderá empenhar-se numa luta desesperada com cães ferozes ou touros selvagens. Ou uma mulher que tenha um sonho sexual poderá ser perseguida por um homem nu. Independentemente da riqueza dos meios que emprega, a atividade simbolizadora da imaginação permanece como a força central em todos os sonhos. A tarefa de penetrar mais a fundo na natureza dessa imaginação e de encontrar um lugar para ela no sistema do pensamento filosófico é tentada por Volkert nas páginas de seu livro. Mas, embora este seja bem escrito e dotado de sensibilidade, continua a ser extremamente difícil de compreender por qualquer um cuja formação anterior não tenha preparado para uma apreensão benevolente dos construtos conceituais da filosofia. Nenhuma função utilitária se liga à imaginação simbolizadora de Schelling. A mente se entretém no sono com os estímulos que incidem sobre ela. Poder-se-ia quase suspeitar que lida com eles maliciosamente. Mas também não poderiam perguntar se meu exame pormenorizado da teoria de Scherner sobre os sonhos atende a alguma finalidade útil,
já que seu caráter arbitrário e sua desobediência a todas as regras da pesquisa parecem óbvios demais. À guisa de resposta, eu poderia registrar um protesto contra a arrogância que descartaria a teoria de Sherley sem examiná-la. Sua teoria se fundamenta na impressão causada pelos sonhos no homem que os considerou com extrema atenção e que parece ter tido um grande talento pessoal para pesquisar as coisas obscuras da mente. Além disso, ela versa sobre um assunto que, por milhares de anos, tem sido considerado pela humanidade como enigmático, sem dúvida, mas também como importante em si mesmo e em suas implicações. Um assunto para cuja elucidação a ciência exata, segundo ela própria admite, pouco tem contribuído, salvo por uma tentativa, em oposição direta ao sentimento popular, de negar-lhe qualquer sentido ou importância. E, por fim, pode-se afirmar honestamente que, na tentativa de explicar os sonhos, não é fácil evitar ser fantasioso. As células ganglionares também podem ser fantasiosas. O trecho que citei na página 102, de um pesquisador sóbrio e rigoroso como Binns, e que descreve o modo como o alvorecer do estado de vigília penetra furtivamente na massa de células adormecidas do córtex cerebral, não é menos fantasioso, nem menos improvável de que as tentativas de Sherley de chegar a uma interpretação. Embora poder demonstrar, aliás, espero poder demonstrar que há por trás dessas últimas um elemento de realidade, embora tenha sido apenas vagamente percebido, e lhe falte o atributo de universalidade que deve caracterizar uma teoria dos sonhos. Entre mentes, o contraste entre a teoria de Sherley e a teoria médica nos mostrará os extremos entre os quais as explicações da vida onírica oscilam dubiamente até os dias de hoje. Então, tem esse pedacinho aqui, né, que a gente pode entender como uma observação do Freud, né, o atributo da universalidade, né, falando aí das teorias do Sherder, onde ele coloca que falta esse atributo de universalidade para caracterizar uma teoria dos sonhos, né. Então, como que a gente pode entender, né, essa universalidade? Alguma coisa que vai permitir interpretar todos os sonhos segundo o mesmo método. Então, a psicanálise, ela não tem protocolo, de fato. Nós, na psicanálise, não temos uma anamnese padrão para entrevista preliminar, nós não seguimos, assim, protocolos para a interpretação dos sonhos, mas nós temos um método. Nós temos um método que é a associação livre. E a interpretação dos sonhos, ela tem um método também, um método que é guiado pela associação livre, a partir do pedido da narrativa do sonho do próprio paciente e pelo próprio paciente. Até já falei outras vezes. Não adianta o nosso analisante trazer um sonho de outra pessoa para a gente interpretar. Eu coloco aqui para a gente, né? No sentido de nós, analistas, estarmos naquela posição ali da escuta e manejarmos essa interpretação, mas o sentido da interpretação, bem como todo o sentido do trabalho de análise, é sempre do analisante, tá? Então, não adianta o analisante trazer o sonho de um amigo dele, da esposa dele, para a gente fazer esse trabalho de interpretação ali com ele. É a associação livre e sempre o sonhador falando do seu próprio sonho. Então, bom, claro, a gente vai destrinchando essa técnica, né? Tem a questão da teoria que nos orienta, mas, assim, em resumo, a gente pode pensar nisso aqui, quando o Freud coloca nessa universalidade dos sonhos, da mesma forma como, por exemplo, que o Freud tem o entendimento de que o complexo de Édipo é universal, e todos passam pelo complexo de Édipo. Agora, o modo como cada um vai passar pelo Édipo é singular, a narrativa de cada um é singular, o modo como cada um sonha também é singular, né? Então, não é porque é singular, que é muito subjetivo, que a psicanálise não tem um método, né? Isso até entra um pouco naqueles questionamentos que a gente vem ver, né? Ah, psicanálise é ciência, não é? Como é que é isso, assim? E a psicanálise, ela tem um método e um objeto, que dá para enquadrar dentro ali de um trabalho científico, né? Mas claro que a gente não vai colocar a psicanálise como uma ciência positivista, cartesiana, matemática exata, né? Nada disso, assim.
Então, esse debate até hoje, né, ele fica, acredito que ele sempre vai perdurar, mas a gente sabe que tem caráter científico, sim, o trabalho da psicanálise. Eu lembro, tá? Quem está ao vivo, quando quiser comentar, é só levantar a mão, colocar no chat, abrir o microfone, me chamar, que às vezes eu vou lendo, assim, eu empolgo, né? Onde, assim, tá mais tranquilo de entender, às vezes eu também leio mais corrido, né, para a gente comentar outras coisas, mas fiquem à vontade, né? Ou mesmo se quiserem comentar qualquer coisa do assunto que não seja, assim, do trecho lido, mas alguma coisa que vocês lembrarem, fiquem sempre à vontade. E o pessoal que está dando a gravação, a maioria acredita que está lá no grupo, mas quem não estiver no grupo é só entrar pela descrição que fica embaixo no vídeo, para vocês poderem ter a chance de debater nos momentos do grupo aberto. Então, vamos agora para a parte H desse capítulo 1, né? Deixa eu só conferir aqui de novo. Eu gosto de lendo e conferindo, gente. Eu traço obsessivo aí. Mas o que eu queria conferir é que nós estamos chegando no final desse capítulo, né? Eu tô animada para chegar nos próximos, né? Eu acho legal todo esse trabalho histórico, esse resgate que o Freud traz, mas não é a minha parte preferida do livro, exatamente, né? Então, estou animada, vamos chegar aí em breve aí. Essa aqui é a última parte, e tem o pós-escrito também, antes do capítulo 2. Aí eu vou dar uma olhadinha se a gente vai ler ele aqui. A gente vai ler sim os pós-escritos. Então, vamos lá, as relações entre os sonhos e as doenças mentais. Ao falarmos na relação entre os sonhos e os distúrbios mentais, podemos ter três coisas em mente: as conexões etiológicas e clínicas, como quando um sonho representa um estado psicótico ou introduz, ou é um remanescente dele. As modificações a que está sujeita a vida onírica nos casos de doença mental. E três, as ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando as analogias para o fato de eles serem essencialmente afins. Pessoal, só um segundinho. Deixa eu só atender o telefone rapidinho. Desculpa, gente, o meu sobrinho ligou, né? Ele mora aqui ao lado, às vezes ele vem para casa, às vezes também está precisando de um apoio, alguma coisa, né? Mas está tudo bem, tá? Eu costumo não atender ligações assim, em hora de grupo, nem nada, né? Mas às vezes, quando é alguma questão de família, assim, a gente. É bom conferir, né? É bom a gente saber que está tudo bem. Então, as ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando as analogias para o fato de eles serem essencialmente afins. Essas numerosas relações entre os dois grupos de fenômenos, né, os sonhos e as psicoses, constituíram um tema favorito entre os autores médicos de épocas anteriores e voltaram a sê-lo nos dias atuais, como demonstrado pelas bibliografias sobre o assunto coligidas por Spitz, Hadstock, Maury e Tissier. Bem recentemente, Sandesantes voltou sua atenção para esse assunto. E aí, na nota de rodapé, o Freud até fala de outros autores, né? Tem autor pra caramba aí, que também voltou a falar disso em 1914, que é quando a nota foi acrescentada. Será suficientemente para fins de minha tese que eu me limite apenas a tocar nessa importante questão, né? Então, ele não vai se aprofundar muito nesse ponto. Com respeito às ligações clínicas e etiológicas entre os sonhos e as psicoses, as seguintes observações podem ser representadas como amostras. Halban, se eu estiver falando certo, citado por Krauss,
relata que uma primeira erupção de insanidade delirante muitas vezes se origina num sonho de angústia ou de terror, e que a ideia dominante está ligada ao sonho. Sandesantes apresenta observações semelhantes em casos de paranoia e declara que, em algumas delas, o sonho foi a verdadeira causa determinante da loucura. A psicose, diz De Sanctis, pode surgir de um só golpe com o aparecimento do sonho operativo que traz à luz o material delirante, ou pode desenvolver-se lentamente numa série de outros sonhos, que tem ainda de superar certa dose de dúvida. Em um de seus casos, o sonho relevante foi seguido de ataques histéricos brandos e, posteriormente, de um estado de melancolia de angústia. Ferrer, citado por Thier, relata um sonho que resultou numa paralisia histérica. Nesses exemplos, os sonhos são representados como a etiologia, né, como a causa do distúrbio mental. Nós faremos igual justiça aos fatos se disséssemos que o distúrbio mental apareceu pela primeira vez na vida onírica, tendo irrompido primeiro num sonho. Em alguns outros exemplos, os sintomas patológicos estão contidos na vida onírica, ou a psicose se limita a esta. Assim, Thomayer chama atenção para certos sonhos de angústia que ele julga deverem ser considerados como equivalentes a ataques epiléticos. Alisson descreveu uma insanidade noturna na qual o paciente parece inteiramente sadio durante o dia, mas à noite fica regularmente sujeito a alucinações, crises de excitação, etc. Observações semelhantes são relatadas por De Sanctis, um sonho de um paciente alcoólatra que era equivalente a uma paranoia, e que representava vozes que acusavam sua mulher de infidelidade. E Portier. Este fornece copiosos exemplos recentes em que atos de natureza patológica, tais como conduta baseada em premissas delirantes e impulsos obsessivos, derivam de sonhos. Gisland descreve um caso em que o sono foi substituído por uma loucura intermitente. Não há dúvida de que, juntamente com a psicologia dos sonhos, os médicos terão, algum dia, de voltar sua atenção para uma psicopatologia dos sonhos. Nos casos de recuperação de doenças mentais, observa-se muitas vezes com bastante clareza que, embora o funcionamento seja normal durante o dia, a vida onírica ainda se acha sob a influência da psicose. Segundo Krauss, Gregory foi o primeiro a chamar atenção para esse fato. Macário, citado por Tissier, descreve como um paciente maníaco, uma semana após sua completa recuperação, ainda estava sujeito em seus sonhos à fuga de ideias e às paixões violentas que eram características de sua doença. E assim, se a gente for pensar nas psicoses, né, o sonho é aquele sonho mais direto, né, aquele sonho com acesso mais direto do inconsciente. Já que na psicose não tem o mecanismo do recalque, então não vai ter aquela barreira da censura. Quando o psicótico acorda, normalmente não vai ter uma barreira ali da lembrança daquele sonho. É um sonho mais direto, assim, tal como a criança, por exemplo, a criança viu um bolo de chocolate de manhã, não comeu durante o dia inteiro, e à noite sonha que estava comendo aquele bolo de chocolate, assim. Então, é um acesso direto ali a um desejo, por exemplo. E pode ser que uma criança mais velha, que já passou pela barreira do recalque, um adulto neurótico, se vê um bolo de chocolate e sonha, fica com vontade de comer aquele bolo, no sonho não vai aparecer o bolo de chocolate, vai aparecer que ele está rolando a lama. E aí ele vai interpretar o sonho e vai lembrar do bolo de chocolate, por exemplo, né? Eu coloquei uns exemplos aqui bem grosseiros, caricatos, só para ficar fácil aqui a explicação. Fizeram-se até agora muito poucas pesquisas sobre as modificações que ocorrem na vida onírica durante as psicoses crônicas. Por outro lado, há muito tempo se dirigiu a atenção para o parentesco subjacente entre os sonhos e os distúrbios mentais, exibido
na ampla medida de concordância entre suas manifestações. Maury conta-nos que Cabanes foi o primeiro a comentá-las, e depois dele, Lelo Morro, e em particular o filósofo Mãe de Biran. Sem dúvida, a comparação remonta a épocas ainda mais distantes. Aristóteles introduz o capítulo em que trata do assunto mediante várias citações, que traçam uma analogia entre os sonhos e a loucura. Kant escreve em algum ponto de sua obra: o louco é um sonhador acordado. Krauss declara que a insanidade é um sonho sonhado enquanto os sentidos estão despertos. Schopenhauer chama os sonhos de loucura breve e a loucura de sonho longo. Hagen descreve o delírio como uma vida onírica que é induzida não pelo sono, mas pela doença. Wundt escreve: nós mesmos, de fato, podemos experimentar nos sonhos quase todos os fenômenos encontrados nos manicômios. Spita, da mesma forma que Maury, só fazer um comentário aqui, antes de seguir, o sonho, ele segue o registro ali do princípio do prazer, né, a questão do inconsciente mesmo, né, o momento que o inconsciente está ali livre. Então, possivelmente, muitos autores lá no começo, né, dessas pesquisas, pode ser que consideravam sonhos, assim, muito ligados à loucura, como expressão da loucura, que a gente está vendo aqui, até por isso, assim, né, porque nessa época aqui do Freud, desses outros autores, as estruturas clínicas eram apresentadas, pelo que a gente lê, de forma mais característica, assim, essas paralisias, essas coisas que acontecem um pouco com as histéricas, um obsessivo, tal como o Homem dos Ratos, né, com sintomas bem paralisantes ali, no sentido do campo do pensamento, os fenômenos da psicose apareciam, assim, de uma forma, às vezes, menos estável, menos aceita, assim, pela sociedade. Muito tempo a loucura era excluída, como a gente sabe, com Foucault, por exemplo. Então, no começo, eu acredito que os autores pensavam que o sonho era o contrário da razão, o contrário né, de toda inteligência, e que era uma loucura, e que era a expressão de uma loucura, assim, né? E se a gente pensar o conteúdo do sonho, o sonho é totalmente uma coisa surreal, assim. Então, mesmo o neurótico que sonha, que ele vai ter que interpretar as camadas do sonho, mas o sonho do neurótico também é um sonho sem pé nem cabeça, muitas vezes, porque é o inconsciente livre ali, né? Então, por exemplo, isso que o Wundt traz aqui, nessa citação que o Freud traz dele, de que o sonho se experimenta, né, todos os fenômenos encontrados no manicômio, né, acredito que tem muito a ver com a percepção que os estudiosos da época tinham ali dos sonhos. Spita, da mesma forma que Maury, assim enumera os diferentes pontos de concordância que constituem a base dessa comparação. A autoconsciência fica suspensa, ou pelo menos retardada, o que resulta numa falta de compreensão da natureza do estado, com a consequente incapacidade de sentir surpresa e com perda da consciência moral. A percepção por meio dos órgãos do sentido se modifica, reduzindo-se nos sonhos, mas sendo, em geral, grandemente aumentada na loucura. A interligação de representações ocorre exclusivamente segundo as leis de associação e reprodução. Assim, as representações se enquadram automaticamente em sequências e há uma consequente desproporção na relação entre as representações, exageros e ilusões. Tudo leva a uma alteração ou, em alguns casos, uma reversão de personalidade e, ocasionalmente, dos traços de caráter e conduta perversa. Hadstock acrescenta mais algumas características, analogias entre o material nos dois casos. A maioria das alucinações e ilusões ocorre na região dos sentidos da visão e da audição e da sinestesia. Como no caso dos sonhos, os sentidos do olfato e do paladar são os que fornecem menos elementos. Tanto nos pacientes que sofrem de febre, como nas pessoas que sonham, surgem lembranças do passado remoto.
Tanto as pessoas adormecidas quanto os doentes se lembram de coisas que os indivíduos despertos e sadios parecem ter esquecido. A analogia entre os sonhos e as psicoses só é plenamente apreciada quando se constata que ela se estende aos detalhes da movimentação expressiva e as características da expressão facial. O homem atormentado pelo sofrimento físico e mental obtém dos sonhos o que a realidade lhe nega, saúde e felicidade. Do mesmo modo, há na doença mental imagens brilhantes de felicidade, grandiosidade, eminência e riqueza. A suposta posse de bens e a realização imaginária de desejos, cujo refreamento ou destruição realmente fornece uma base psicológica para a loucura, constituem muitas vezes o conteúdo principal do delírio. Uma mulher que tenha perdido um filho amado experimenta as alegrias da maternidade em seu delírio. Um homem que tenha perdido seu dinheiro julga-se imensamente rico. Uma moça que tenha sido enganada sente que é eternamente amada. Esse trecho de Hadstock é, na verdade, um resumo de uma aguda observação feita por Griesinger, enfim, que mostra com bastante clareza que as representações nos sonhos e nas psicoses têm em comum a característica de serem realizações de desejo. Minhas próprias pesquisas ensinaram-me que neste fato se encontra a chave de uma teoria psicológica tanto dos sonhos quanto das psicoses. A principal característica dos sonhos e da loucura reside em suas excêntricas sequências de pensamento e sua fraqueza de julgamento. Em ambos os estados, prossegue Hadstock, encontramos uma supervalorização das realizações mentais do próprio sujeito, que parece destituída de sentido ante uma visão sensata. A rápida sequência de representações nos sonhos encontra paralelo na fuga de ideias nas psicoses. Há em ambos uma completa falta de sentido do tempo. Nos sonhos, a personalidade pode ser cindida, quando, por exemplo, os conhecimentos do próprio sonhador se dividem entre duas pessoas, e quando, no sonho, o ego externo corrige o ego real. Isso corresponde precisamente à cisão da personalidade que nos é familiar na paranoia alucinatória. Também o sonhador ouve seus próprios pensamentos pronunciados por vozes externas. Mesmo as ideias delirantes crônicas têm sua analogia nos sonhos patológicos, estereotipados, recorrentes. Não raro, depois de se recuperarem de um delírio, os pacientes dizem que todo o período de sua doença lhes parece um sonho que não foi desagradável. A rigor, às vezes nos dizem que, mesmo durante a doença, tiveram ocasionalmente a sensação de estarem apenas aprisionados num sonho, como acontece com muita frequência nos sonhos que ocorrem durante o sono. Depois de tudo isso, não surpreende que Hadstock resuma seus pontos de vista e os de muitos outros autores, declarando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser encarada por uma intensificação do estado normal periodicamente recorrente do sonhar. Krauss procurou estabelecer o que talvez seja uma ligação ainda mais íntima entre os sonhos e a loucura do que pode ser demonstrada por uma analogia entre essas manifestações externas. Ele vê essa ligação em sua etiologia, ou melhor, nas fontes de sua excitação. O elemento fundamental comum aos dois estados reside, segundo ele, como já vimos, nas sensações organicamente determinadas, nas sensações derivadas de estímulos somáticos e na sinestesia que se baseia nas contribuições provenientes de todos os órgãos. A indiscutível analogia entre os sonhos e a loucura, que se estende até seus detalhes característicos, é um dos mais poderosos suportes da teoria médica da vida onírica, que considera o sonhar como um processo inútil e perturbador e como a expressão de uma atividade reduzida da mente. Não obstante, não se deve esperar que encontremos a explicação final dos sonhos na linha dos distúrbios mentais, pois o estado insatisfatório de nossos conhecimentos acerca da origem destes últimos é genericamente reconhecido. É bem provável, pelo contrário, que uma modificação de nossa atitude perante os sonhos, ao mesmo tempo, afete nossos pontos de vista sobre o mecanismo interno dos distúrbios mentais e nos aproxime de uma explicação das psicoses,
enquanto nos esforçamos por lançar alguma luz sobre os mistérios dos sonhos. E aqui ele termina o capítulo 1, e ele acrescentou em 1909 e depois em 14, dois pós-escritos, tá? A gente vai ler que ainda temos tempo, porque a gente já conclui o capítulo como um todo. O fato de eu não haver estendido minha exposição sobre a literatura que trata dos problemas dos sonhos, a ponto de abranger o período entre a primeira e a segunda edições deste livro, exige uma justificativa. Talvez ela pareça insatisfatória ao leitor, mas assim mesmo foi decisiva para mim. Os motivos que me levaram a apresentar qualquer relato da forma pela qual os autores mais antigos lidaram com os sonhos esgotaram-se com a conclusão deste capítulo introdutório. Prosseguir nessa tarefa ter-me-ia custado um esforço extraordinário, e o resultado teria sido muito pouco útil e instrutivo, pois os 9 anos intermediários nada trouxeram de novo ou valioso, quer em material factual, quer em opiniões que pudessem lançar luz sobre o assunto. Na maioria das publicações surgidas durante esse intervalo, meu trabalho não foi objeto de menção nem de exame. Recebeu naturalmente um mínimo de atenção dos que se empenham no que é descrito como pesquisa dos sonhos, e que assim forneceram um brilhante exemplo da repugnância por aprender qualquer coisa nova, que é característica dos homens de ciência. Nas irônicas palavras de Anatole France, deixa eu procurar aqui a nota de tradução. Mas essas publicações simplesmente confirmaram meus pontos de vista e nada acrescentaram a eles. Estou só conferindo aqui, tá, pessoal, essa nota. Se houvesse na ciência algo como o direito à retaliação, por certo, eu estaria justificado, por minha parte, em desprezar a literatura editada desde a publicação deste livro. As poucas notas que apareceram sobre ele nos periódicos científicos demonstram tal falta de compreensão e tais erros na compreensão que minha única resposta aos críticos seria sugerir que relessem o livro, ou talvez, a rigor, apenas sugerir que o lessem. Grande número de sonhos foi publicado e analisado, segundo minha orientação, em trabalhos da autoria de médicos que resolveram adotar o método terapêutico psicanalítico, bem como de outros autores. Na medida em que esses textos foram além de uma simples confirmação de meus pontos de vista, incluí seus resultados no corpo de minha exposição. Acrescentei uma segunda bibliografia no fim do volume, contendo uma relação das obras mais importantes surgidas desde a primeira edição deste livro. A extensa monografia sobre os sonhos, da autoria de Sanderson, cuja tradução alemã surgiu logo após seu lançamento, foi publicada quase simultaneamente à minha interpretação dos sonhos, de modo que nem eu nem o autor italiano pudemos tecer comentários sobre as obras um do outro. Infelizmente, não pude fugir à conclusão de que seu trabalhoso volume é totalmente deficiente de ideias, tanto de fato que nem sequer levarei alguém a suspeitar da existência dos problemas sobre os quais discorri. Exigem menção apenas 2 publicações que se aproximam de minha própria abordagem dos problemas dos sonhos. Hermann Swoboda, um jovem filósofo, empreendeu a tarefa de estender aos eventos psíquicos a descoberta de uma periodicidade biológica. No decurso de seu trabalho altamente imaginativo, ele se esforçou por utilizar essa chave para a solução, entre outros problemas, do enigma dos sonhos. Seus resultados parecem subestimar a importância do sonho. O tema de um sonho, segundo seu ponto de vista, deve ser explicado como uma montagem de todas as lembranças, que na noite em que ocorre o sonho, completem um dos períodos biológicos, seja pela primeira ou pela enésima vez. Uma comunicação pessoal do autor levou-me a supor, a princípio, que ele próprio já não leva essa teoria a sério, mas
essa parece ter sido uma conclusão errônea de minha parte. E aí tem uma observação na nota que essa frase aparecia diferente, né, na forma atual de 2011, mas em 1909 era uma comunicação pessoal do autor, no sentido de que ele próprio já não sustenta esses pontos de vista, isentamente de considerá-los seriamente, né? Uma mudança aí no finalzinho da frase. Numa fase posterior, relatarei algumas observações que fiz em relação à sugestão de Swoboda, mas que não me conduziram a qualquer conclusão convincente. Fiquei mais satisfeito quando, num setor inesperado, descobri casualmente uma visão dos sonhos que coincide na íntegra com o cerne de minha própria teoria. É impossível, por motivos cronológicos, que a formulação em pauta possa ter sido influenciada por meu livro. Devo, portanto, saudá-la como único exemplo encontrável na literatura sobre o assunto de um pensador independente que concorda com a essência de minha teoria dos sonhos. O livro, que contém o trecho que tenho em mente sobre os sonhos, surgiu em sua segunda edição em 1900, sob o título Fantasia e Realidade, acho que é isso mesmo, de Linkel. E aí, no pós-escrito de 1914, Freud vai dizer: a nota justificatória precedente foi escrita em 1909. Sou forçado a admitir que, desde então, a situação se modificou. Minha contribuição para a interpretação dos sonhos já não é desprezada pelos autores que escrevem sobre o assunto. O novo estado de coisas, entretanto, fez com que ficasse inteiramente fora de cogitação a ideia de ampliar meu relato anterior sobre a literatura. A interpretação dos sonhos levantou toda uma série de novas considerações e problemas que têm sido discutidos de inúmeras maneiras. Não posso acrescentar uma exposição dessas obras, no entanto, antes de expor os pontos de vista de minha própria autoria em que elas se baseiam. Assim sendo, abordei tudo que me pareceu valioso na literatura mais recente, no lugar apropriado ao longo da discussão que se segue. E aí, então, a gente conclui o capítulo 1, né, que é onde o Freud, né, até aí justifica nas notas o porquê ele faz essa explanação, por que ele não se estende mais. E aí, então, o, ele vai seguir com as próprias ideias, né, nas fases subsequentes aí, agora do capítulo 2 em diante. E aí a gente vai começar a ver exemplos de sonhos, a gente vai começar, né, a ver algumas análises aí, então é bem interessante, né? Inclusive, agora no capítulo 2 vai vir o sonho da injeção de ímã, né? Que é um sonho muito famoso aí na teoria do Freud e que contribuiu muito para a escrita deste livro, ok? Bom, então a gente fica aqui hoje, que aí semana que vem a gente começa no comecinho do capítulo 2 mesmo, e eu acho que a gente vai chegar no sonho daqui, sem ser no encontro da semana que vem, no próximo, tá? Mas quem puder vir ao vivo aí para o encontro do capítulo 2 começar, vai ser bem interessante, vai ajudar aí na compreensão do sonho, beleza? Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana desde já e até semana que vem. Tchau, tchau.